Depois de algum tempo estudando nessa Ranalita e vendo a comunidade masculina começando a despertar, eu percebi que um dos primeiros conteúdos aí que o pessoal busca, ou os criadores de conteúdo acabam indicando, é o livro O Profano Feminino, né? Além do Macho Racional. Então depois de algum tempo estudando esse conteúdo, eu, eu decidi reler o Profano Feminino e me surgiu a ideia de criar uma série introdutória para o pessoal que está conhecendo agora, talvez não tenha acesso ao livro ou alguma coisa assim, né? Ou talvez não seja muito fã da leitura ou escutar algum audiobook no YouTube. Então eu acabei decidindo em criar uma série introdutória e prática. Mas eu quero ressaltar aqui que são as minhas interpretações, né? E eu vou tentar abordar em cada, vamos colocar aí como cada episódio, 5 pontos importantes e práticos que eu identifico no trecho que eu estou lendo. Então, logo na introdução, é interessante ver que o autor ele já trata as mulheres como fêmeas humanas e ele esclarece que ele não julga as mulheres, e sim são elas mesmas que se mostram e se revelam da maneira como ele as descreve. Então, no início da leitura, nós vamos nos deparar com uma falsa impressão de que ele tenta assim defender o relacionamento, né? Ele tenta colocar o relacionamento como sendo uma coisa falsa, antes mesmo da própria introdução. Mas aí ele vai introduzir realmente o livro, o assunto que ele quer abordar, e ele já fala: eu não julgo as mulheres, e sim são elas mesmas que se mostram e se revelam da maneira como ele está descrevendo ali. E ele coloca o livro como um manual para desarticulação, né? E não manipulação. Então, nós já entendemos aqui que o quê? Que o relacionamento com a mulher, ele se baseia na capacidade do homem em desarticular, né? Então, o homem, ele basicamente ele vai se relacionar com uma manipuladora. Então, o primeiro ponto importante que eu coloquei aqui é no relacionamento. Pontos importantes no relacionamento com a mulher. Aí ele vai colocar: assumir uma postura de homem durão, unilateral e também, além desses dois pontos, homem durão e unilateral, saber premiar os bons comportamentos, ter atitudes protetoras firmes, ter maleabilidade, alternar a conduta e etc. E aí aqui já me surgiu, como leitor e crítico, já me surgiu o primeiro questionamento. Um relacionamento vale todo esse esforço e todo esse jogo? E aí eu também vou deixar esse questionamento para você. O relacionamento a dois, ele vale todo esse esforço? Porque você tem que levar em consideração aqui que por mais que o relacionamento em si seja a dois e você consiga ser o durão, unilateral, ah, você tem que saber os momentos certos para premiar, né, a fêmea humana, saber os momentos certos de ter atitudes protetoras firmes, ser maleável, saber alternar a conduta no momento certo, porque se você errar o time de alternar a sua conduta, você dá um tiro no próprio pé. E você ainda tem as questões externas, né, de amizades da pessoa, de familiares, e de que as pessoas que estão de fora, elas vão ter outra visão das suas atitudes. E eu coloco aí que em mais de 90% dos casos terão conclusões contra você. Nós não podemos nos esquecer que a sociedade hoje ela é baseada no feminismo, né? Então, por exemplo, se você tem uma atitude de um homem durão,
ok? E o seu relacionamento com a sua parceira está bom. Só que outra pessoa externa a vocês olha, vai falar o quê? Nossa, esse cara tá oprimindo a mulher, né? Então nós temos que levar tudo isso em consideração. Se vale a pena todo esse jogo e esforço, aí eu quero deixar essa pergunta para você, porque foi uma pergunta que na leitura eu mesmo me fiz, tá? O segundo ponto, a forma de se lidar com as mulheres. Aí eu peguei um trecho do livro aqui que ele cita assim: a lida com as mulheres não é para os ignorantes, estúpidos, misóginos e mentecaptos dotados de pouca inteligência. Aí outro questionamento que eu mesmo me fiz, né? Então nós devemos ser formados em comportamento feminino? Porque se a convivência com uma mulher não é para ignorante, estúpido, misógino, mentecapto e dotado de pouca inteligência, será que você vê mais uma vez aqui a questão do esforço, o quanto de energia e de investimento você vai ter que colocar nisso para você conseguir levar aí o relacionamento? E será que esse é o motivo de nós estarmos vendo aí o início, né, do despertar da comunidade masculina? Muitos partindo por um caminho que é chamado de Sigma, né, mais solitário, e acharem em homens achando hoje em dia mais vantajoso ficar sozinho? E eu acredito que é isso sim, né? É aquela coisa de você tem que dar muito e você recebe pouco, né? Então a dinâmica de investimento aí, ela até agora, até para mim, né, até este momento não vale a pena. Outro trecho que eu coloquei aqui é do livro dele, diz assim, só para reforçar aqui o segundo ponto. Um de nossos erros fundamentais consiste em não aceitarmos a natureza fria, egoísta e indiferente das mulheres em relação a nós. Insistimos em não aceitar a realidade e em alimentar a esperança absurda de que elas possam oferecer seu amor àqueles que o solicitam. Contrariando toda a evidência, negamos de forma veemente para nós mesmos o fato incontestável de que o amor feminino é oferecido somente para aqueles que não o querem ou enquanto não o quisermos. Isso é a clássica situação de quando o cara decide demonstrar mais amor pela mulher, a mulher fala que dá um pé na bunda dele e termina o relacionamento. Vai atrás de novas aventuras. Aí aqui mais uma vez entra nos tópicos, no primeiro e no segundo tópico, né? Dinâmica de investimento. Será que todo o investimento que você tem que fazer vale a pena pelo relacionamento com uma mulher? Só reiterando mais uma vez aqui que é a minha interpretação perante o livro, tá bom? Terceiro ponto, a luta contra nós mesmos. Nós devemos lutar contra a loucura e as ilusões, sonhos e esperanças absurdas que existem dentro de nós. Nós precisamos aceitar primeiramente a natureza feminina, ela não vai mudar, porque é uma natureza. Por isso não adianta lutar contra as mulheres em si, mas a luta é contra nós, porque o homem, querendo ou não, talvez pela natureza, talvez não, eu acredito que um pensamento meu que isso seja verdade, mas pela natureza do homem em sempre querer constituir uma família, ele acaba criando ilusões, esperanças que ele coloca aqui como que é uma esperança absurda, né? Que nós insistimos em não aceitar a realidade e nós mesmos alimentamos isso dentro de nós e nós acabamos dando combustível para que elas venham se levantar contra o homem. Então a luta aqui no caso, que é até como ele mesmo tenta colocar no início do livro, que a luta em si não é contra a mulher, porque a natureza da mulher é aquela, não vai mudar. Mas a luta, quando você quer entrar neste mundo, você tem que colocar que é uma luta diária contra si, contra a sua vontade, contra a sua natureza e contra a sua mudança de pensamento e atitude.
Próximo ponto, o quarto ponto, é a entrega ao sobrenatural, a entrega da mulher além do homem. É interessante ver nesse ponto como a mulher ela sempre prefere e ela sempre vai escolher e ir atrás da entrega ao inexistente, a entrega ao não racional. Assim, quando um homem ele acaba cedendo e demonstrando seu verdadeiro amor à mulher, ela cria nojo pelo homem e vai atrás de novas aventuras. Aqui pega um pouco do ponto anterior, que a mulher ela sempre será irracional. O homem em si ele nunca vai conseguir entender a mulher, nem, nem vai conseguir criar uma linha de raciocínio em cima das atitudes femininas. Tá? Por isso ele coloca aqui o ponto como a mulher busca algo além do homem. Não é que ela busca em si outro homem, mas é que ela nem ela mesma vai entender o que ela busca, né? Mas é algo além do homem físico que ela quer, só que ela espelha isso nela na figura masculina e na próxima, né? Então acaba se tornando um ciclo vicioso e insaciável. Aí eu peguei outro trecho do livro aqui, que ele diz assim: amar a quem não nos ama e sentir aversão por quem nos ama é ilógico. Porém, o inconsciente feminino segue seus próprios princípios e as damas normalmente não o controlam, não o afrontam e muitas vezes nem sequer suspeitam que o mesmo exista. Esse ponto aqui é muito interessante porque o homem, ele diariamente ele está se confrontando, né, internamente. Ou ele é confrontado externamente por outras pessoas ou outras coisas que acontecem no dia a dia e na vida dele. Mas a mulher não. A mulher ela não aceita o confrontamento de externo nem interno. Então é este ponto que o Alita está citando aqui. Aí continuando o trecho que eu peguei. Logo, nós é que temos que estudá-las, observá-las, entendê-las, compreendê-las e aceitá-las, porque elas dificilmente serão capazes de fazê-lo conosco. Mas esta compreensão não será possível enquanto estivermos enlouquecidos pela paixão. Mais uma vez aqui cai meio que na dinâmica do investimento, né? Você vai ter que estudar, observar, entender, compreender e ainda por cima aceitar. Fora os primeiros pontos que eu coloquei no primeiro tópico, né? Que você tem que desdobrar meio que sem que ela perceba, você vai ter meio que se desdobrar a sua forma como você age e tudo. Literalmente acaba a cada trecho que você vai estudando acaba fazendo mais sentido porque ele vai tratar a mulher mesmo como uma fêmea humana, né? Porque é uma atitude muito animal mesmo. Aqui nós vamos chegar num ponto que é muito um divisor de almas, né? Um divisor de águas. Por quê? Ele coloca aqui: mas essa compreensão não será possível enquanto estivermos enlouquecidos pela paixão. E aí deu o nome ao próximo tópico que eu coloquei aqui, que é o quinto e último, que é quebre o seu coração antes que ela o quebre. Não há, portanto, outra alternativa além de destruir em nosso coração todas as sombras do apego, da paixão e do sentimentalismo. Aqui não tem muito o que querer questionar aqui. Você vai ter que quebrar literalmente a paixão, a loucura, todo o seu sentimentalismo. Você vai ter que ter na sua cabeça que isso não veio de você, né? Isso foi colocado dentro de você através do crescimento da humanidade, através de mídia, através aí dessa história de romantismo atual. E aí aqui nós temos duas ferramentas que nós podemos usar para iniciar esse processo. Nós podemos usar o ódio, não o ódio físico, ok? Mas o ódio vou colocar aqui como um estado mental, um estado de alerta mental.
O segundo ponto que eu quero colocar aqui, que é o que eu particularmente tenho em mim, que é o estado blasé, que eu uso esse estado ao meu favor. Que ele significa o quê? Você sempre vai permanecer distante e alheio aos assuntos ao seu redor. E a primeiro momento demonstre não se importar com a opinião das pessoas que estão próximas a você. A primeiro momento, porque esse estado ele pode ser muito confundido como a pessoa sendo arrogante. Então, quando alguém se dirigir a um assunto com você, no primeiro momento você vai escutar e não vai reagir. Você vai ficar indiferente ao estímulo externo que você está recebendo. Mas depois, se aquilo ali fizer algum sentido para você, você vai raciocinar e vai buscar a pessoa e esclarecer melhor aquilo ali que foi colocado diante de você, tá bom? Esse estado blasé, ele é um adjetivo do idioma francês, que classifica a atitude de uma pessoa cética, apática ou indiferente. Ele é um termo aí que, se você fizer uma pesquisa, é o termo atitude blasé. Ele foi conceituado pelo sociólogo alemão Georg Simmel e apresentado pela primeira vez no livro The Metropolis and Mental Life, tá bom? Eu recomendo a leitura também. É algo que, se você essas duas ferramentas aqui, você tem que fazer uma análise em você. Por quê? Eu fazendo uma análise em mim mesmo, eu vi que eu não era suscetível a um estado mental de ódio. E era mais fácil para mim atingir o estado mental blasé, um estado de indiferença. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que seja útil na sua caminhada. Não se esqueça de deixar um comentário aí, um like e compartilhar para que essa mensagem e essa independência masculina ela venha a crescer aí com mais fervor e ir mais longe. Até a próxima parte.